Olá, eu sou Mirley Castro e começa agora a Pod Lei Acre. Aqui o direito é transmitido de forma simples, clara e acessível para que você possa conhecer os seus direitos e aplicá-los no dia a dia. O nosso programa ele tem um oferecimento de Rápido Chapuri, Clínica de Estética Rosa de Saron e Alto Posto Rio Branco. O nosso programa de hoje nós vamos falar sobre Agosto Lilás, 20 anos da Lei Maria da Penha, os avanços, os desafios. E nós vamos conversar com ela, a juíza de direito, Loíse Cristina. Não saia daí, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Voltando do nosso intervalo comercial, já quero agradecer a você que me assiste aí toda sexta-feira e também com reprise aos domingos, tanto pela a TV Rio Branco Canal 8, como no nosso canal no YouTube da Rádio Calçadão Acre. Muito obrigada pelo carinho. Olha só, gente, nós estamos no mês de agosto, Agosto Lilás. Sexta-feira passada, dia 7, a Lei Maria da Penha completou 20 anos, 2 décadas. Há 20 anos atrás, o Brasil tinha ganhado uma das principais leis para proteger as mulheres. Só que de lá para cá, a violência contra a mulher, ela aumentou. Ela modificou essa parte da agressão física, mas também a lei avançou. Nós vamos conversar com ela, a juíza de direito, a doutora Loíse Cristina, vamos falar sobre essas leis, esses avanços. Seja bem-vinda mais uma vez. A última vez que a senhora esteve aqui, nós falamos sobre a violência contra a mulher, não foi? Violência doméstica. Foi. E agora nós vamos falar sobre essa lei que ampara, doutora, os avanços, os desafios, o que a justiça está fazendo para proteger realmente essas mulheres. Mais uma vez, seja bem-vinda ao Pod Lei Acre. As mãozinhas que é para dar sorte sempre. Obrigada. Obrigada, Mirley. Aqui parabenizo você, inicialmente, por essa iniciativa. Primeiro, porque é tão difícil falar da Lei Maria da Penha. E segundo, pela vontade de demonstrar assim um pouquinho do que ela é para os seus ouvintes, para a gente divulgar benefícios, como você mesma disse, desafios, questões polêmicas que a gente precisa também desatar esse nó. E a lei tem que avançar. Ela é uma lei maravilhosa, ela foi construída por muitas mãos, nós não podemos deixá-la ficar só no papel. Maria da Penha, doutora, como foi que surgiu essa lei? Porque é uma lei tão importante, é uma lei voltada para o cuidado, para preservar a vida da mulher. Como foi que surgiu essa lei? Essa lei, muitos acham que ela surgiu fruto de uma iniciativa louvável, do nosso Brasil, nosso Estado brasileiro, mas não foi. O Estado brasileiro foi condenado. A Lei Maria da Penha, ela surgiu em razão da vítima Maria da Penha ter sofrido violência doméstica pelo seu companheiro e não andavam os processos, os procedimentos, as denúncias. A gente tinha, naquela época, um problema muito sério de não ter rede articulada, de não ter uma política própria de fortalecimento dessas mulheres vítimas. Isso fez com que a Maria da Penha foi até a Corte Interamericana de Direitos Humanos
pedir um apoio, dizendo tudo que estava acontecendo de omissão, de situações negligenciadoras contra ela. Então, a corte condenou o Brasil. E aí o Brasil ele foi obrigado a adotar várias medidas, dentre elas uma política afirmativa em alusão a essa situação de violência contra a mulher. Daí surgiu a necessidade de vamos criar a lei. Mas como nós vamos fazer para criar essa lei? E é aquilo assim que a gente tem que dignificar as outras mulheres, né, que passaram na frente. A Lei Maria da Penha, ela é fruto de uma interlocução coletiva, de um consórcio de mulheres feministas. Construíram tudo o que há de melhor, pegaram recortes de política afirmativa, recorte de não impunidade, recorte de crime, várias outras situações, assistência social, educação, saúde, e agregaram tudo num único normativo. Aí, logicamente, solicitaram o apoio, né, de deputados e deputadas, e, com isso, o apoio do governo federal na época, montaram um comitê dentro do governo federal para poder estudar esse projeto das 5 ONGs que fizeram ali o estudo, um estudo muito detalhado, horas e horas se debruçando sobre isso, para, no final, conseguir implementar a Lei Maria da Penha. Olha só, que, por sinal, com muita dificuldade, Nossa. em busca de salvar a vida de muitas mulheres, né, doutora? Doutora, por que essa lei é considerada um marco na vida das mulheres? Porque ela é uma lei completa. Ela é uma lei, que a gente falou aqui, ela não traz só cabe ao Estado preservar e respeitar os direitos da mulher. Não, ela traz tipos de violência, ela traz formas de como você vai enfrentar a violência, ela traz a necessidade dos órgãos estarem integrados, que é o nosso artigo 8º. Ela traz também a informação sobre o crime, que é o crime de desobediência, que é o nosso crime de descumprimento de medida protetiva, que está no artigo 24A. Ela traz ainda, além de outras punições, mas ela coloca uma pá de cal na... Sabe aquela que a gente fala assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Isso que a gente ouviu desde criança, né? A lei põe uma pá de cal nisso. Ela fala assim, não existe. Em briga de marido e mulher, todos devem meter a colher. Porque o avanço da lei, Mirley, foi exatamente esse, de trazer a temática da violência doméstica como um problema público. E não mais privado, dentro de 4 paredes ali, dentro daquele lar. Durante 20 anos, doutora, a senhora como juíza, o que a senhora percebeu de avanço nessa lei? Nossa, teve tanto. Foram avanços assim significativos. Os maiores avanços envolvem política pública. Os maiores. Que é o essencial, né? Porque a partir do momento que o Estado entendeu que ele precisa intervir, que não é só um problema pessoal, um problema privado, particular daquele casal, muitas coisas avançaram. Então, assim, precisa ter uma defensoria, precisa ter um Ministério Público, precisa ter um judiciário atuante, precisa ter um serviço de assistência social, precisa pensar nas mulheres vulneráveis, precisamos pensar que aquela mulher possa estar num ciclo de violência, precisamos pedir um apoio psicológico, psiquiátrico, um acompanhamento daquela mulher que sofre uma violência psicológica, por exemplo. A gente agregou, né, foram agregados serviços para essa Lei Maria da Penha, de forma que hoje ela tem uma completude tão gigante a ponto dela poder, inclusive, desmistificar outras situações, como, por exemplo, eu sou da assistência social, não tenho nada a ver com isso. Tem, porque aquela mulher, quando ela vai procurar um sacolão ou um pedido de ajuda, ela está com uma dependência econômica financeira do seu marido. E ela pode estar, sim, num ciclo de violência pedindo ajuda daquela forma. Quando a gente vai num posto de saúde e um médico diz, eu não tenho nada a ver com isso, tem, porque a primeira agressão, a mulher ela vai ali no hospital, ela não vai na delegacia. Ela vai num posto de saúde, ela vai verificar com o seu médico como que ela está, buscar o primeiro atendimento. Então, se todos os atores conseguirem identificar naquela mulher uma possível vítima, a gente já começa um protocolo de atuação. A senhora acha que a lei, né, durante esses 20 anos, conseguiu mudar um pouquinho a sociedade com relação a esta visão da violência contra a mulher? Sabe o que ela não consegue mudar, Mili? Ela consegue mudar muita coisa, só que ela não consegue mudar
é a cultura. Infelizmente. Ela não consegue mudar os estereótipos de gênero, ela não consegue mudar o dia a dia, a forma como as pessoas são criadas, o machismo estrutural. Que a gente que vive vai se toda hora, todo dia. Geração por geração. O comportamento humano, a forma como a pessoa lê aquela lei. Muitos pegam o mesmo artigo de lei e ou repudiam ou agregam. Então, vai muito da interpretação do que aquela pessoa entende que é importante ou não. É isso a gente está tentando, por meio da educação, da conscientização, das campanhas, atuações como essa sua, de mostrar um pouquinho. Quando a gente fala assim, nós vamos falar sobre violência contra a mulher, violência doméstica, aí você, mulher, assiste. Não, é voltado para você, principalmente para você, homem, para você conhecer as suas ações. Quando nós falamos em machismo estrutural, ele existe e é óbvio que está todo dia. Muitas vezes você, homem, comete o machismo estrutural e acha que não cometeu, acha que é normal. Muitas vezes é voluntário. Então, a gente convida a tantas mulheres quanto os homens a assistirem, a entender o que é uma violência contra a mulher, o que é uma violência doméstica, que muitas vezes o homem faz, ele acha que é normal, porque o pai, o avô cometia e na época não tinha leis, né, que punisse esses homens. Há 10 anos atrás, né, aí, em 2015, veio a lei do feminicídio. Até então, não era nem mapeado esse tipo de crime. Um homem matar uma mulher por violência doméstica ou por misoginia, isso era mais uma estatística de um crime de homicídio normal. Verdade. Então, de 2015 para cá, esse foi o nosso principal avanço, assim, foi vir a lei do feminicídio. Depois nós tivemos várias outras, e a mais recente aqui é o vicaricídio. Isso. Que foi em abril, a lei nova da violência vicária. Então, antes nós tínhamos os 5 tipos de violência na Lei Maria da Penha. Que aí a senhora pode elencar que é a patrimonial, a física, psicológica, moral e sexual. Então, patrimonial, física, psicológica, moral e sexual. E aí surgiu a 6ª. Que é a vicaricídio, que eu sempre comento que o que ficou marcado nacionalmente foi aquele caso lá em Goiás que o pai tirou a vida dos 2 filhos e depois tirou a própria vida. Então, assim, ali ele matou todo mundo, porque a mãe nunca vai esquecer, né? E o desconhecimento da lei, com tantas campanhas, com tantas informações, a senhora ainda acha que o povo precisa conhecer mais sobre a eficácia dessa lei? Sim, certamente. Nós encontramos casos das pessoas que ainda desconhecem os seus direitos. E não é só nessas temáticas de violência doméstica. A gente tem do consumidor, né? Muitos sabem ali, Código de Defesa do Consumidor. Poxa, eu não sabia que eu tinha direito disso. Então, assim, quando vem a Lei Maria da Penha, e nós trabalhamos com a conscientização, é exatamente para plantar uma sementinha do conhecimento. Aquele cidadão ou cidadã, ele nem precisa estar passando por esse tipo de violência, mas ele sempre vai conhecer alguém que passou ou que está passando, seja um familiar, um vizinho, um colega de relação de trabalho. E aí ele, sabendo que existe uma forma de buscar ajuda, sabendo que existe um canal de denúncia 180 próprio para isso, sabendo que nós temos o 190 para ligar para a polícia em caso de emergência. Essas pessoas, com esses conhecimentos, vão conseguir difundir a lei de forma muito natural. Com certeza. Doutora, a violência não começa só na parte da agressão física, né? Isso aí é fato. Vamos colocar um exemplo. O companheiro, ele controla o celular, quer saber com quem a mulher está falando, as mensagens, tem que fazer uma varredura no celular. Geralmente as pessoas falam que é a mulher, né? Mas tem homem que faz isso. A roupa que a mulher vai sair, as amizades, isso aí já é considerado uma violência? Sim, lógico. Primeiro que a gente já identifica um relacionamento tóxico. Um relacionamento que você tolhe o direito da mulher, tolhe a vontade dela se expressar, né? Seja
com roupa, seja colocando um batom da Isso. cor que ela quiser. E aí isso pode influenciar aí numa violência psicológica, pode influenciar até mesmo numa violência moral, quando ele a difama, quando ele xinga, quando ele a distrata na frente de outras pessoas, para mostrar que ele é o dono da relação, né? Que é a vontade dele que prevalece. E ele mascara isso como uma forma de eu te amo muito e é por isso que eu estou te protegendo e eu estou cuidando de você. A violência psicológica, doutora, é tão grave quanto a física? Teve uma vítima numa audiência que nós fizemos que ela disse assim, isso dói mais do que um tapa na cara. Já ouvi muito. Não Muitas mulheres me dizem isso. É muito comum elas Eu falarem. preferia pegar um tapa, porque a dor passa ali e já foi. Mas a palavra fica. Já viu? É lógico que a gente não quer nenhum tipo de violência, mas quando você faz uma comparação das consequências, é a violência psicológica que leva ao suicídio, é a violência psicológica que leva à depressão, que leva a todas as mazelas de saúde psicológica mesmo. Então, as mulheres, elas automutilam, as mulheres, elas não têm mais vontade de trabalhar, não têm mais vontade de buscar uma perspectiva melhor, em razão do que ela já está sofrendo ali internamente por conta daquele relacionamento abusivo. Doutora, geralmente o homem se exalta, tem a discussão, né? Uma discussão acalorada, aí ele ameaça a mulher, quebra as coisas dentro de casa, quebra tudo e ainda ameaça. Isso é motivo de denúncia? Dela para ele? Sim. Claro. Nossa, ela precisa denunciar. Você que está assistindo esse podcast, saiba que não é normal você ter um comportamento abusivo dentro da sua residência. Não é normal você ter um comportamento desrespeitoso. Sempre você pode buscar ajuda. Mas eu não quero denunciar na delegacia. Vá no Ministério Público, vá na Defensoria, procure pessoas da sua confiança. Inclusive, Mirlene, na delegacia, a gente tem equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, para poder primeiro conversar com aquela pessoa antes dela formalizar a denúncia. Então, porque muitas vezes elas não sabem que aquilo que elas estão sofrendo é uma violência, elas não sabem que pode ser um crime, porque uma coisa é uma violência, outra coisa é um crime. Então, certo. A violência, ela dá ensejo a um pedido de medida protetiva. Exatamente. E o crime, ele enseja a abertura de um inquérito policial. Então, mulheres, analisem, prestem atenção, não permaneça. Eu sempre, como nós falamos, em briga de marido e mulher, nós metemos a colher, né, a concha, e o vizinho percebeu, denuncie, 180. Doutora, nós vamos para o intervalo comercial e nós voltamos já falando sobre medida protetiva. Não sai daí. Já convida o colega e diz assim, isso aqui é para tu. Presta atenção o que tu está fazendo com a tua esposa ou com a tua namorada. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Voltando ao nosso intervalo comercial, convido você já a pegar o telefone e fazer a sua inscrição lá no nosso canal Rádio Calçadão Acre. Sabe por quê? Porque nós vamos transmitir ao vivo novamente. Acabamos de fazer Expo Acre e agora nós vamos transmitir Expo Quinari, que começou quinta-feira. Nós temos quinta, sexta
e sábado e domingo. Então, se você não assistiu aí, Rádio Calçadão Acre, para você não perder nenhum momento da Expo Quinari. E também segue a gente no nosso Instagram, Pode Lei Acre. Vamos falar dos nossos colaboradores, depois eu volto a conversar com a doutora Loíse Cristina. Olha só, gente, Rápido Chapuri é a transportadora que traz a tua carga de São Paulo, Goiânia e Porto Velho 100% assegurada e rápido, ó, 5 dias a tua encomenda está aqui a partir de R$ 89,90. Rápido Chapuri fica ali atrás do Alto Posto Amapá e o Alto Posto Rio Branco para você abastecer seu carro com gasolina de qualidade e ótimo preço. Tá R$ 7,5 a gasolina comum e R$ 4,60. Olha só, doutora, R$ 4,60 o etanol dura mais e R$ 7,5 a gasolina comum. Alto Posto Rio Branco fica ali em frente à TV Rio Branco, na Avenida Ceará. E a clínica de estética para você relaxar, drenagem linfática, massagem modeladora, remoção de sinal e limpeza de pele. É na clínica de estética Rosa de Saron, da minha amiga Risalva. Vai lá e faz a tua limpeza de pele, fica maravilhosa, mulher, porque nós podemos. Agora sim, vamos falar sobre medida protetiva, doutora. Esse é um bicho-papão. A mulher diz, ai, não sei se dá certo. A gente vai, mas não acontece nada. Na prática, doutora, funciona ou não funciona? Para a mulher ter essa medida protetiva, ela precisa chegar lá machucada, apanhada ou não? Não, primeiro que lógico que funciona. Porque a medida protetiva é o coração da Lei Maria da Penha, né? Ela surgiu, a Lei Maria da Penha surgiu exatamente para trazer medida de proteção. Por isso que o nome é medidas protetivas. E elas são, assim, relações... nós temos o artigo 22, 23 e 24, trazendo vários tipos de medida protetiva. Não é apenas aquela que diz que o autor do fato tem que se afastar, o autor do fato tem que ter um distanciamento. Não, são medidas mais amplas, inclusive, que permitem ali um atendimento psicológico com prioridade, que permite a matrícula do filho daquela vítima em outra escola ou em outra creche, fora do domicílio anterior, se ela é vítima de medida de violência doméstica. Nós temos ainda situações que possibilitam que ela se afaste do trabalho e ela consiga um benefício previdenciário quando ela está com essa medida. Agora que, semana passada, a Defensoria ela fez uma ação social e juntamente com o governo do estado, com a CNH Social. Então, assim, aquelas mulheres que tinham medidas protetivas ativas, elas receberam a carteira de motorista sem nenhum custo. Então, nós conseguimos trazer um leque de serviço. A gente traz a rede. A gente traz todas as instituições integradas para apoiar aquelas mulheres que possuem medida protetiva. Doutora, a pessoa está namorando, não precisa nem ser casada, mas tem um relacionamento aí duradouro e aí ela não quer mais... Ela começou, antes de casar, já percebeu que o cara tinha aquele sintoma que não ia dar certo. Muito observador, vamos dizer que é observador, mexia no celular, se preocupava com a roupa dela demais. Muito curioso. Muito curioso. E aí essa diz assim, opa, peraí, não vai para frente, eu não quero mais você. E aí ele continua perseguindo, mandando mensagem, vai no trabalho. É caso de medida protetiva? É, sim. Isso, inclusive, pode significar uma perseguição, um stalking, né, que é a nossa lei. Na verdade, a mulher, quando ela pede para sair do relacionamento e começa a vir uma insistência para não sair, ela se afasta e ele tenta uma aproximação, meio que obrigada ali, intimidando a mulher, colocando, inclusive, ela em risco. Porque a gente já aconteceu casos aqui em que ele pegava a moto ou pegava o carro e passava na frente do carro dela para poder parar o carro, para ele conseguir conversar. Já tivemos casos de mandar Pix, naquela parte observação do Pix, querer mandar o recadinho para tentar chegar até ela. Nossa. Nós já tivemos situações de câmeras de segurança. Eu não vou falar muitas aqui, porque você fica dando ideia, sim, né, Mirlene? Se fosse pelo menos um Pix de R$100.000, tudo bem, mas que caísse na conta da vítima, né? Que ela só olhava o Pix e esquecia o que estava escrito. Então, eles tentam, de todas as formas, um contato, uma aproximação que ela não aceita mais, que ela não quer. Então, ela pode denunciar pelo crime de perseguição, pedir as medidas protetivas e, inclusive, ele pode receber uma tornozeleira eletrônica, que tem tornozeleira como uma espécie de medida protetiva. Era isso que eu lhe perguntar. O que acontece se a pessoa, porque geralmente assim,
não acontece nada, porque eu também já ouvi. Ah, não acontece nada comigo. Se a pessoa que tem uma medida protetiva, o cara descumprir, o que pode acontecer com ele? Ele pode ser preso. Se a pessoa que tem a medida protetiva e se a mulher está verificando que ele está quebrando a medida, que ele está descumprindo a ordem judicial, ela precisa muito falar, ou na justiça ou na delegacia. Ela precisa fazer esse registro, porque se deixar só descumprir, nós do judiciário não conseguimos estar lá com ela 24 horas, a gente não consegue ver o que está acontecendo na residência dela, no trabalho dela, no local de sociabilidade dela. Então, se ela não nos falar o que está acontecendo, eu não consigo aumentar o leque de proteção. Eu não consigo pedir para Maria da Penha, para a patrulha Maria da Penha ir lá. Eu não consigo marcar uma audiência para ouvi-lo. Eu não consigo colocar uma tornozeleira, expedir um mandado de prisão. Ele pode ser preso por causa disso, ele pode responder a um outro processo, ele pode até perder o emprego dele, dependendo do que é, se é uma contratação com licitação, nós temos leis já, se é alguma entidade de classe que já tem um regramento na sua entidade que não pode ter, né? Condenação por violência doméstica, porque senão a pessoa é penalizada. Então, a gente tem avanços aí, mas é o que nós falamos no começo, Milei. É um papel, tá tudo muito bonito no papel. Realmente. Esse papel ele precisa sair e precisa ir para a prática. Mas ele só vai se a gente estiver falando a mesma língua. Se nós não soubermos o que está acontecendo com aquela vítima, a gente não consegue atuar. Se não gritar para o socorro, ninguém vai escutar, né? Doutora, nós estamos no Agosto Lilás e o que o TJ, o Tribunal de Justiça, está fazendo? Alguma campanha, alguma ação nesse mês? Nossa, a gente está com uma ação bem recheada, né? O Agosto Lilás, ele veio para isso. É a comemoração do aniversário da Lei Maria da Penha. Então, os órgãos, principalmente o Poder Judiciário, ele faz um calendário de atividades. E aí ele traz não apenas palestras, ações assim perante a sociedade, mas ele traz também um foco nos processos. Então, hoje nós temos várias ações agendadas de audiência concentrada, audiência de instrução, júri de feminicídio, que foram agendados para esse mês de agosto. Nós temos aí um monitoramento do Conselho Nacional de Justiça para saber se deu certo, se não deu, quantas sentenças, quantas decisões, quantos despachos. Tudo isso para ampliar a celeridade do processo. Novas formas de violência, porque vem ampliando, né? Nós tínhamos essas 5, agora tem mais uma, que é a digital. É digital. É a 7ª, agora a 7ª, porque a 6ª é a vicário, Saindo né? da Lei Maria da Penha, Isso, a gente agora, já volta para o mundo digital. Vamos trabalhar, aquela pessoa namora, já avisando, gente, não mande nudes, pelo amor de Deus, que ninguém sabe até onde vai o relacionamento. E aí você namora muito apaixonado, no começo são flores, no final são choradeiras, assim diz minha mãe. E aí, naquele momento do acalorado, manda as fotos. Ela termina, não quer mais, e aí ele diz assim, vou expor tuas fotos nas redes sociais. A mulher fica desesperada, para onde ir, o que fazer? Nossa, também precisa procurar uma delegacia e denunciar, porque ali a gente consegue fazer até um bloqueio, rastrear o IP, a máquina que está sendo... Rastrear o perfil que foi feita a postagem, determinar a exclusão da postagem sob pena de multa, tal. A gente consegue intimar o pessoal do WhatsApp, intimar o pessoal do Facebook, do Instagram, para poder nos ajudar no cumprimento dessa ordem judicial. Mas o principal mesmo é a conscientização. Você não acredite no relacionamento assim de que a pessoa é inocente. Ninguém começa um relacionamento de forma inocente. Então, hoje vocês estão muito apaixonados, mas se resguarde, se preserve, preserve a sua integridade, preserve também uma relação de respeito, né? As pessoas, elas começam a se empolgar, Milei, no relacionamento. E aí, infelizmente, quando termina, pode terminar de uma forma muito ruim, não amigável. Então, terminando assim com conflito, vem a vingança, vem comportamentos e atitudes que fazem de propósito para te agredir, para te
né? E aí, com base nisso, a gente vem com as provas que ela tiver. É importante ela fazer print, é importante ela demonstrar qual é o perfil, fazer todas as anotações para quando chegar na delegacia, eles né, terem doutora? uma diretriz de como que eles vão seguir para tentar acabar com essas postagens. Eu sempre digo assim, meninas, se preservem. Quando o relacionamento você começa com amorzinho, é tudo pequenininho. Quando tiver até no amorzinho, meu gatinho, bebezinho, aí até então, mas mesmo assim, porque quando passar uns meses, ele vai aumentando, aí já começa já os nomes maiores. Se saiu do bebezinho, do amorzinho e do gatinho, já se prepara. E aí tu já disse, não, eu me preservei, não mandei, então tchau, tu pro teu canto e eu pro meu. E nós temos o cyberstalking também, que é a perseguição no meio digital, onde ele rastreia os dados ali do seu perfil, o seu Instagram, segue todas as suas postagens para saber onde que você está almoçando, onde você está indo, o que você está fazendo, se está viajando ou não. Mas isso é considerado violência doméstica também? Também. E ainda, porque é o crime de perseguição, mas é perseguição virtual, então tem um nome próprio. A gente tem o estelionato sentimental. Ai, meu Deus. Sabe o não que tem mais é? isso. Me conte logo isso sobre esses... Porque tem muitas pessoas começam a se apaixonar pela internet. É isso, mais ou menos? É isso mesmo. E aí a pessoa diz assim, para eu ir aí na sua casa, me dá R$1.000. Ai, eu tô precisando pagar uma dívida, meu amor, eu te amo, me dá tal coisa. Eu vi isso na novela, doutora. É isso mesmo. E aí você, em nome daquele relacionamento, que a gente cria uma fantasia, né? Algo bem romântico sobre isso. Aí, mas tem uma pessoa que não está no mesmo pensamento que você. Então, ele vai te extorquindo, ele vai tirando dinheiro seu, vai mexendo na parte financeira. Quais são as consequências? Agora, isso aí é para o agressor. O agressor e as consequências para ele. O que pode acontecer quando ele é condenado? Porque até então ele foi lá, foi o boletim de ocorrência e tá. Mas ele foi condenado. O que pode acontecer com ele? Na nossa legislação penal, nós temos a condenação em regime aberto, regime semiaberto e o regime fechado. Então, dependendo da condenação, se for um regime aberto, ele tem que tem as obrigações estipuladas pela execução penal, dentre elas, participar do grupo reflexivo da execução penal. Tipo assim, vai buscando do castigo, vai pensar no que tu fez? Ele tem as restrições, ou seja, ele já perde o réu primário dele. Então, ele, se passar num concurso público, ele já pode estar prejudicado. Se ele precisar de uma certidão de antecedentes, ele já está prejudicado. Então, é muito mais do que, é uma pena simples, foi uma ameaça, tantos meses, não vale nada, não fui nem preso, mas vale, porque isso prejudica o seu futuro, prejudica o seu presente e mancha o seu passado. Então, você tem que avaliar bem se compensa ter esse tipo de situação no seu nome ali, manchado o seu nome, né, com uma condenação. Fora isso, ele tem os grupos reflexivos, então ele vai ter que sair do trabalho mais cedo ou tentar coincidir um horário para poder participar dos grupos. Se ele não participar, pode ter a pena regredida. Tendo considerado uma falta grave, ele já vai para um semiaberto. E aqueles que estão condenados no fechado por reiteração de conduta ou crimes mais violentos, aí eles ficam na penitenciária esperando o período da progressão. Respira fundo. Agora vou fazer cheira a florzinha e respira, porque já pensou, tem muitos homens que são bons amigos, né? São bons filhos, e ter uma situação dessa simplesmente por não entender que a mulher, o relacionamento acabou, ela no canto dela e você no seu, porque já pensou um homem do bem ter que passar por tudo isso, ter seu nome sujo, porque agora, doutora, não sei se já entrou em vigor aquela lei que quem for condenado vai estar lá o nomezinho e aonde estiver vai ser consultado. Não, ainda não, mas eles vão fazer, que é um painel nacional, né? Um Isso, cadastro nacional dos condenados por violência doméstica, e aí o nome dessa pessoa vai estar exposta para qualquer estado, qualquer município, qualquer pessoa que queira pesquisar se ele já foi condenado ou não. Difícil, muito difícil. Doutora, além dessa condenação aí, além dessas consequências, o que pode acontecer mais? Mexe no bolso? A gente tem, mas assim,
diretamente prestação pecuniária é proibido, né? Quando fala vou pagar um dinheiro, esse dinheiro tem que estar acumulado com a condenação. Não pode ser só esse dinheiro como pena. Certo. Porque a lei proíbe. Exatamente porque quem tem o poder aquisitivo na relação? Geralmente é o homem. Então, para ele acha muito bom ter só que pagar uma multa, tem só que pagar um valor e se livrar do problema. Mas não é. Então, a gente tem a indenização em favor da vítima, nós já colocamos na sentença. Então, além da condenação, ele ainda paga uma indenização em dinheiro em favor da vítima. Ainda tem restrição de visita de filhos, né, alguns impedimentos ali patrimoniais também, como, por exemplo, procurações que estavam no nome do casal. Essas procurações ficam suspensas. E aí muitas empresas acabam ficando, inclusive, prejudicadas, porque a administração era conjunta, ou o documento do título e do negócio era conjunto. São muitos entraves. Então, pense bem antes de cometer qualquer tipo de crime, não só de violência doméstica, porque a nossa legislação ela apertou bastante a parte justamente pelo aumento, pelo índice maior e pelo tipo de violência. Hoje em dia, a crueldade na prática do crime, ela está imperando muito. Nós, antigamente, Mirley, o pessoal falava que era um crime passional. Verdade. Né? Movido a amor, mas não é, não existe isso. Ele é um crime de ódio. O crime de violência doméstica não é crime passional, é crime de ódio. As pessoas só cometem porque estão odiando a outra pessoa e não porque estão amando. Quem ama não agride, não bate, não causa mal. Doutora, a senhora acha que esses programas ele tem ajudado as pessoas não cometerem novamente? Os grupos reflexivos? Isso. Claro, eles ajudam em sua maioria. A gente tem, acho que da outra vez, que eu até trouxe esses dados, nós temos 80% de êxito. O que significa isso? O grupo lá da execução penal, do fórum, aqueles que estão participando, 80% deles não reincidem na conduta, não cometem de novo. Eles não aparecem lá novamente. Isso faz... Qual é o olhar que nós temos? Da conscientização. A pessoa... Sempre a gente pergunta assim, quem são as mulheres mais importantes da sua vida? Ele fala, minha mãe e minha filha. A gente existe, diz né? que já está separado. E aí a gente diz, você gostaria que isso acontecesse? Com a sua mãe ou com a sua filha? Você gostaria de ver seu pai fazendo isso com a sua mãe? Ou o próximo, o futuro namorado ou esposo da sua filha fazer isso com a sua filha? Então, ele vai trazendo ali para reflexão. Vai ajudando também a identificar o machismo, vai ajudando a identificar a misoginia, o que é, porque tem ódio, porque que eu não aguento ouvir a voz de uma mulher, porque existe isso. Já ouvimos relatos dessa forma. O timbre feminino eu não gosto. Doutor, olha, o nosso diretor já disse, estamos no fim, já quase chegando. Vamos lá, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Denúncias aonde? Quais os canais de denúncias que as mulheres, o vizinho, qualquer pessoa que percebeu que tem uma mulher sofrendo, como fazer e aonde denunciar? Delegacia da Mulher, ou delegacia, que caso não tenha uma especializada, né, na sua cidade, então qualquer delegacia você pode denunciar. Você pode ligar no 180, a gente garante um sigilo, uma confidencialidade. Você pode ligar no 190, você pode procurar as instituições que são rede de proteção, como o Ministério Público, o Judiciário, Defensoria, todas têm o seu canal de ouvidoria da mulher. E, no nosso caso, a coordenadoria da mulher. O judiciário tem e recebe as denúncias. Aí a gente vai aumentar o nosso leque, né, com outros acessos para essas vítimas. Mas o importante é saber que você não está sozinha. Nunca esteve sozinha e nunca estará sozinha. Cada vez mais as instituições se fortalecem para ajudar você e em prol da sua saúde, em prol do seu bem-estar. É isso aí, você que está passando por essa situação, 180, denuncie. Mulheres unidas jamais serão vencidas. E você que nos assiste, muito obrigado pelo carinho de vocês. E até sexta-feira que vem, se assim Papai do Céu permitir, as mãozinhas para dar sorte. E até sexta-feira.
Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes.